5 decorações que estão muito em alta, que é para você usar de monte na sua casa, onde você quiser. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. A primeira coisa é algo que foi muito utilizado no passado, lembra até casa de vó. Eu particularmente lembro que meu avô tinha uma cadeira com isso que eu vou falar. É a palhinha indiana. Gente, essa palha indiana, ela dá um acabamento muito legal, ela pode deixar a sua marcenaria diferenciada, porque na marcenaria a gente faz o quê? A gente coloca muito madeira MDF, a gente coloca também serralheria, mas tem essa outra parte dos outros materiais que a gente pode colocar, por exemplo, como um acabamento, uma frente de um rack. Então, sim, existem cadeiras, existem marcenarias que a gente planeja, cadeiras que são móveis soltos prontos, existem vários móveis que a gente pode utilizar. E então, essa palhinha tá super em alta. Pode apostar que vai ficar por um bom tempo, já tá há alguns anos aí, vai continuar. É algo que, dependendo de como você trabalhar, fica clean, fica minimalista. Então, super aprovado a palha indiana. Este outro item que tá na tendência é ousar nos tapetes. Não é só aquele tapete orgânico, é todo tipo de tapete. Muitas vezes eu faço uma sala, coloco cores neutras e aí penso, eu gostaria de colocar uma cor, alguma estampa, onde eu coloco? Aí eu vou lá no tapete. Então pode ser aquele tapete retangular, pode ser um tapete redondo, pode ser um que a gente cria, né, um todo orgânico. Então o arquiteto ou designer ele pode desenhar e mandar fazer esse tapete. Então é apostar no tapete como assim o acontecimento da sala. Muitas vezes a gente sempre pensava, vou colocar esse tapete retangular, eu vou colocar ele daquela forma que todo mundo coloca. Não, dá uma ousada, coloca já fiz isso. Coloca na ponta ali do móvel, dá uma mudada, né? Nem sempre tudo tem regrinha, né? É por isso que eu gosto de falar, eu falo das tendências e tudo, mas cada projeto é único, cada cliente é único e cada profissional é único. Então você pode ousar, você pode inventar. É claro que tem que ser coisas que sejam funcionais, mas por exemplo, o tapete, ele pode ser colocado de uma forma diferente, pode ser aquele tapetinho que são várias bolinhas, né? Aquele tapete que é orgânico, o formato dele. Então assim, existem N formas de você ousar no seu tapete, tanto com cores quanto com formatos e a disposição no lugar que você vai colocar. Esse ponto eu deveria ter colocado como segundo, mas acabou sendo o terceiro, desculpa, gente. É o vidro reflector, é aquele vidro que ele é meio vidro, meio espelho, e ele tem diversas cores, né? Ele tem uma variação de cores aí mais escuras, mais claras, que você pode utilizar. Esse vidro pode ser que saia de tendência. Eu já vou colocar mais uma vez aqui que tendência é algo que depende muito, porque existem coisas que muitas pessoas dizem estar fora de tendência, mas dependendo da forma como você coloca no projeto para o cliente que você coloca, não é fora de tendência, entendeu? Eu sou uma pessoa minimalista, mas eu tenho clientes que gostam de estampas, gostam de uma parede cheia de quadro. Isso não significa que meus projetos não vão ter essa parede cheia de quadro. Então é a mesma coisa aqui. O vidro reflector está muito em alta agora. Por ele ser uma coisa muito diferente, pode ser que daqui 5 anos ele saia de moda, né? Mas para aquele cliente ainda continua um elemento bonito, porque ele também é um elemento que tem um custo alto. Então ele é um elemento elegante, é um elemento que quando você olha... Sabe quando você olha para o mármore e fala, meu, isso aqui é um negócio caro? O vidro reflector é a mesma coisa. Então esse é um dos tipos de acabamento que você pode colocar na sua marcenaria, tá? Que é o vidro reflector, além da palhinha indiana que eu falei, você pode colocar metal, você pode colocar esse vidro, você pode colocar espelho. E tem os vidros, né, canelados em colores também que estão também em alta, e esses são difíceis de cair de moda porque realmente eles são bem atemporais, né? Até o vidro canelado ele era muito antigo, daí parou, voltou. E assim, é o que eu falo, a tendência depende do cliente, depende do projetista, depende da forma que você aplica. Eu mesma sempre gostei de teto reto, né? Eu não gosto muito de sanca, nunca gostei muito. Eu sempre achei o teto reto mais elegante, né? Porque eu sou uma pessoa que tem uma cabeça um pouco minimalista. Porém, eu comecei a ver que a sanca ela faz um desenho bonito, ela pode ser algo funcional para esconder
tubulação. Uma cliente minha tinha uma sala que tinha uma viga em volta da sala inteira e ela gostava daquele pé direito alto. Não podia nivelar tudo debaixo da viga para ficar tudo reto, então eu tinha que fazer ali uma sanca no canto. Aí eu aproveitei e fiz uma sanca tradicional, não é invertida, é aquela mais antiga mesmo, e coloquei uma iluminação. E a cliente no fim amou, e eu achei que o projeto ficou muito bonito, porque o projeto inteiro tá muito minimalista, mas o teto tá trabalhado. Então nem tudo que você ouve aí que tá fora de tendência é fora de tendência. A palha indiana, para muitas pessoas é horrível, para outras pessoas é maravilhoso. Para mim tem memórias afetivas, lembro do meu avô, então eu acho lindo também. Além dessa memória afetiva, eu acho muito lindo a forma como a palhinha deixa os móveis. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre tendência. Saiu um pouco aqui do vídeo, mas eu prometo fazer um vídeo só falando sobre essa questão de tendência, do que tá, do que não tá em moda, o que você pode ser feliz e utilizar, a mesma coisa da moda que a gente veste. Se você gosta do rosa e o rosa tá fora de moda, utilize o rosa. Outra coisa que tá muito em alta, eu falei muito do Metro White, que são peças pequenas, mas aqui eu tô falando de peças de porcelanato. Vamos imaginar, você vai utilizar um porcelanato de cimento queimado, marmorizado. Antigamente eu utilizava muito aquela pecinha 60 por 60. Hoje a gente está utilizando 90 por 90, 1,20 por 1,20. E ali o céu é o limite, que tem peças enormes, são as lastras. São peças bem maiores do que essas de 1,20 por 1,20, que a gente utiliza para fazer bancada, para fazer uma parede, assim como se fosse um painel contínuo, né? Para não ter tanto ali, tanto rejunte, tanta, né? Essa questão mesmo de divisória que o rejunte faz. Então isso tá muito em alta, só que é uma peça cara, que tem que ser utilizada com estratégia, né? Se você é uma pessoa que não tem essa condição de elevar muito o preço, você tem que utilizar com estratégia, pensar isso é mais importante do que a marmoraria. Ah, então eu quero utilizar isso, mas no chão precisa ser essa peça tão grande, não pode ser de 90 por 90, pode fazer um painel só na minha sala contínuo, ou você, se você tem ali uma condição, aí sim, vai, utiliza as lastras sem medo, tá super em alta. Tá, mas as pecinhas pequenas, sabe aquelas pecinhas tipo mosaicos? Isso também tá em alta para se utilizar numa parede, né? Aquelas pecinhas que são ladrilhos hidráulicos, esse Metro White que é o tijolinho. Isso eu tô falando mais daquelas peças de porcelanato, o tamanho das pecinhas de porcelanato que você utiliza no chão, sabe? Mais isso que eu tô falando mesmo. Mas é o que eu tô falando, tá em tendência. Mas isso não significa que eu não utilize peças. É que hoje tá mais difícil de achar peça de 60 por 60, mas é uma peça que eu já utilizei em projeto e não fica brega não, se você tem na sua casa, fica tranquilo. Se você tá com um piso que é bem feito, se é um mármore, se é uma peça boa, fica tranquilo que isso não é feio, não é fora de tendência, tá? Só tô destacando aqui o que tá muito em alta, o que a gente vê aí nas mostras, que você vai ver na casa do famoso ali, é isso que vocês vão ver, né? Na pessoa ali que é muito ligada na arquitetura. Então vocês vão ver essas peças grandonas, tá? Há alguns anos eu até fiz um vídeo, postei lá na outra rede, no Instagram, que eu gostava muito das peças homogêneas, né? Das pedras. Eu vou falar de marmoraria aqui. Só que hoje eu tô vendo uma volta muito grande das peças naturais, do granito, né? Principalmente. O mármore também tá sendo muito utilizado. O mármore não saiu de moda, mas existiam aqueles mármores mais antigos que a gente fala, é feio, hoje em dia utiliza mais aquela peça toda homogênea. Então hoje eu vou colocar aqui que a gente está utilizando peças menos homogêneas. Está utilizando as homogêneas, que são as pedras sintéticas, mas a gente também está utilizando muito peças naturais, tá? Isso tem uma beleza por trás disso, tem uma história, é uma coisa natural, não é uma coisa que foi inventada. Mas eu também gosto das coisas estéticas, porque é das coisas sintéticas, desculpa, falei estética, das coisas sintéticas, por quê? Porque as coisas sintéticas, elas acabam tendo aquele visual criado, né, uma coisa criada, não é uma coisa que veio da natureza, e ela tem ali uma durabilidade muito boa. Então, não tô contra, só estou falando aqui nesse ponto que a gente voltou a captar todos aqueles granitos coloridos, sabe? Tipo, coloridos que eu digo é cheio de pintinha mesmo, que antigamente falava, não, eu não quero, só quero usar o granito preto porque não dá pra ver que ele é cheio de pintinha. Não, agora pode voltar com tudo, colocar ali, colocar... Sabe aquela que tá em alta que eu falei pra vocês? Aquele balcão todo
cheio de curva, faça com granito, porque daí você vai reduzir o custo desse balcão que, por ser orgânico, né, por ter curvas, ele é mais caro. Então, utilize o granito nesse caso, que você vai ter ali uma peça um pouco mais em conta. Né? Imagina ali uma pedra preta toda orgânica. Nossa, já tô pensando que eu vou fazer isso em algum projeto, hein? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo!